Olá pessoal, nesse vídeo eu quero debater o uso do termo genocídio. Esse termo tem ganhado bastante destaque, principalmente por conta da avaliação de alguns a respeito da forma como os governos, especialmente o governo brasileiro, tem lidado com a questão da pandemia. Então ele aparece vez ou outra em debates, em programas de televisão, em artigos, mas existem dois pontos que são bastante complicados. Primeiro, são alguns comentaristas que se apegam à ideia de que o termo genocídio não pode ser aplicado a formas de ação do Estado que não sejam intencionalmente destinadas à eliminação de certas populações. Outros vão dizer que o uso desse termo tem esvaziado o termo, como se você, ao usar o termo genocídio para descrever ações contemporâneas, estivesse banalizando o uso desse termo e, com isso, minimizando a interpretação sobre ele, uma espécie de desrespeito a certas populações que, historicamente, são vítimas de genocídio. Bom, o que eu quero fazer aqui? Até por uma questão de repertório que você pode usar depois numa redação ou em alguma questão de vestibular, porque isso, pessoal, vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Primeira coisa, a gente precisa entender as origens do termo, a que ele se refere e que exemplos históricos a gente pode usar como definidores de aplicações do termo genocídio. Então, vamos por parte. Primeiro é o seguinte, o termo genocídio, ele aparece inegavelmente como uma explicação para aquilo que acontece na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O termo ele aparece pela primeira vez num trabalho do judeu polonês Raphael Lemkin, de 1944. Ele usa o termo genocídio em substituição a um termo que havia antigamente chamado pogrom. Primeiro a gente precisa entender o que é um pogrom. Pogroms são episódios de violência contra populações. Isso era observado na Europa, especialmente no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, contra judeus e ciganos. Mas qual era o entendimento que se tinha do pogrom? Eram populações que historicamente sofriam preconceitos e que, em alguns momentos, esses preconceitos explodiam em atos de violência da população e que eram atos tolerados pelas autoridades, uma vez que as vítimas dessa violência eram grupos minoritários e grupos que não tinham, por exemplo, representação ou garantias junto ao Estado. O que o termo genocídio se diferencia do pogrom? Se diferencia pelo entendimento que um genocídio parte de uma ideologia, parte de uma ideia que propaga a eliminação completa de determinadas populações. Embora a gente vá observar que não necessariamente você precisa concretizar esse ato para ser caracterizado um genocídio, mas esse termo surgiu como uma explicação para uma série de violências feitas na Alemanha nazista, não só contra judeus, mas contra ciganos e minorias religiosas, e que, no entendimento, se diferenciavam dos pogroms justamente por terem se convertido em políticas públicas, em ações deliberadas do Estado. Agora aqui já vamos a um primeiro tópico importante, mas que também se revela um problema argumentativo. No senso comum, muita gente entende que eu só posso usar o termo genocídio para caracterizar ações do Estado que têm o objetivo claríssimo de matar pessoas. Isso é um problema porque um genocídio não precisa ser uma ação do Estado, pode ser uma ação de indivíduos, de grupos. Segundo, você não precisa ter uma escala industrial de morte. Ao usar como base o Holocausto, a violência feita pelos nazistas, você também cria um estereótipo, que não é só para o genocídio, é para outras coisas. Depois a gente vai ter que falar de fascismo, e é basicamente o mesmo problema. Você achar que só é um genocídio se você identificar a repetição da mesma forma de atuação, ou seja,
Esperar que um genocídio só se processe quando um Estado deliberadamente cria leis para perseguir uma determinada população, depois segrega essa população, a exclui em instituições específicas, como campos de prisioneiro, e por último faz um extermínio sistemático. Isso é um exemplo de genocídio, mas não é em si a definição. É a partir disso que a gente começa a refletir sobre o que é genocídio. Mas o genocídio não é unicamente o que aconteceu na Alemanha nazista, ele é aplicável a outros momentos, esse conceito, e a gente tem que pensar de que forma a gente pode ou não enquadrar determinados atos de violência dentro dessa categoria que nós chamamos de genocídio. Bom, uma vez que a Assembleia das Nações Unidas, ou seja, a ONU, incorporou a ideia do crime de genocídio e os tribunais penais internacionais julgam casos de genocídio, primeiro movimento que a gente tem que fazer, olhar nessa legislação o que é definido como genocídio. Não adianta ficar num debate superficial em que algumas pessoas falam, eu acho que isso não é genocídio. Não sei, tem que olhar primeiro se a caracterização legal de genocídio se aplica ou não. Então, vamos olhar. Eu vou tomar aqui como base o decreto de 1952, que incluiu o crime de genocídio na legislação brasileira. Tá? O link está aqui na descrição. E vamos olhar. Artigo 1. As partes contratantes confirmam que o genocídio, quer cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime contra o direito internacional e que elas se comprometem a prevenir e punir. Artigo 2º. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhe destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de um grupo ou efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Pela legislação, pelo artigo que eu acabei de ler, a gente vai ver que o genocídio se caracteriza por uma intenção de eliminar completamente ou parcialmente um grupo. Mas o genocídio não consiste apenas no ato de matar essas pessoas. Você pode entender o genocídio como uma série de medidas que visa, em último caso, a eliminação daquele grupo, mas não necessariamente a eliminação física daquelas pessoas. Isso é muito importante quando a gente olhar os dois últimos itens. Medidas destinadas a impedir os nascimentos não são em si medidas homicidas, você não está matando ninguém. Mas você está, por exemplo, propondo uma esterilização em massa dentro de um grupo para que aquele grupo não se reproduza. Ou seja, a médio prazo, aquele grupo étnico, religioso, nacional deixará de existir. Transferir crianças de um grupo para outro grupo também não implica em matar ninguém, mas implica em dizer que aquele grupo não vai mais existir como identidade cultural, nacional ou religiosa na sua próxima geração. Porque aqueles indivíduos serão criados e vão ter a identidade cultural, os hábitos, as práticas de um outro grupo. Esses dois últimos itens são muito interessantes quando você pensa, por exemplo, nas políticas que foram adotadas para as populações indígenas da América. Especialmente o último. Você forçar um grupo a abrir mão da sua cultura, das suas práticas, do seu modo de vida. Você transferir a criação de indivíduos daquele grupo à tutela de outros. Então, por exemplo, isso aqui vai muito de encontro às atuações de grupos missionários dentro de comunidades indígenas, até hoje no Brasil. Você não está falando de uma política de homicídio, mas de uma política de eliminação de uma cultura. Isso é entendido como genocídio. Então, olha como o conceito é muito maior do que simplesmente julgar um ato de assassinato.
Agora, a gente tem 5 exemplos históricos relevantes que dialogam com esses diferentes argumentos. Então, vamos agora pontuar cada um deles e de que forma eles se integram nessa definição de genocídio. No século XX, nós começamos falando, por exemplo, do genocídio de armênios. Os armênios formavam uma minoria étnica e religiosa, porque eles eram cristãos, dentro do Império Turco, que era não só habitado por uma outra etnia, né, os turcos se viam como uma etnia diferente, mas por uma questão de religiosidade diferente. O Império Turco colocava o islamismo como um fator de identidade nacional. Durante a Primeira Guerra Mundial, grupos de armênios foram sistematicamente atacados com a conivência do Estado turco, e isso resultou na morte de grande parte dessa população e na migração dos sobreviventes para fora do Império Turco. Durante muito tempo, esse ato genocida foi mascarado como sendo consequência da Primeira Guerra Mundial. Isso é um detalhe importante dos genocídios. Grande parte dos atos de genocídio acontece em situações de guerra e é, durante muito tempo, visto como consequência do conflito. O que, no caso, não se justifica, porque, por exemplo, essas populações armênias que eram atacadas não eram parte de um grupo que estava envolvido no conflito. Segundo, nos anos 30, nós tivemos a fome ucraniana, o Holodomor, que resultou na morte de aproximadamente 3 milhões de ucranianos. Na época, o território da Ucrânia pertencia à União Soviética, e aí a gente tem que entender a dinâmica desse genocídio relacionando com a estrutura do Estado soviético. Numa economia socialista, se entende que o Estado é responsável diretamente pelo abastecimento da população, por solucionar todas as demandas de ordem econômica e social. O que acontece na Ucrânia é que na década de 30 nós temos um episódio de fome generalizado por uma crise de desabastecimento. Bom, essa fome se enquadra não no homicídio, mas naquele item que diz submeter intencionalmente um grupo a uma condição de existência que os leva à morte. Por que o Estado soviético, na época comandado por Stalin, é responsabilizado por essa situação como um genocídio? Existem 2 linhas de interpretação. A primeira diz que o Estado soviético intencionalmente desabasteceu a região da Ucrânia e com isso provocou a fome e levou essa população à morte, fazendo então uma limpeza étnica não pelo homicídio, mas pela privação de condições dessa população. Existe uma segunda linha de interpretação que diz o seguinte, que de fato houve um desabastecimento, houve uma crise alimentar na Ucrânia, mas o Estado soviético usou essa situação para promover uma limpeza étnica, ou seja, o Estado soviético se omitiu com relação à fome ucraniana, não solucionou o problema e com isso resultou nessas mortes. Então, vamos lá. Seja pela ação intencional, seja pela omissão, nós podemos enquadrar aqui a responsabilidade do Estado soviético nessas mortes. Esse detalhe é muito importante para entender o debate atual, porque grande parte da teoria de que há um genocídio em curso em vários países por conta das ações dos estados no enfrentamento da pandemia gira em torno desse ponto. Ou seja, governos que, por omissão, impediram o acesso de determinadas populações a meios seguros de atravessar essa pandemia, ou que, por negligência, vão privar suas populações do acesso, por exemplo, a vacinas. Então, é isso que está em debate. Então, é nesse ponto. A gente não pode achar que um genocídio é simplesmente uma ação deliberada do Estado para matar pessoas. A gente tem que entender que, em parte, pode ser uma ação de omissão que leva a uma situação de degradação das condições de vida e resulta na morte de parte da população. Então, é nisso que a fome ucraniana se baseia. Terceiro,
seriam os genocídios provocados pelo Estado nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos alguns que são paralelos, né? Fala-se muito do genocídio da população judaica, né, o Holocausto, mas nós temos também um genocídio da população cigana, que residia nos territórios dominados pela Alemanha, e de minorias religiosas, entre elas, por exemplo, quem era testemunha de Jeová. Só lembrando que o genocídio é a eliminação de uma população minoritária ou não, mas que tem uma identidade nacional, religiosa, étnica ou racial diferente daquela do grupo que promove o genocídio. Então, por exemplo, os testemunhas de Jeová eram eliminados por uma divergência religiosa. Já judeus e ciganos eram entendidos na Alemanha nazista como populações que vinham de outras raças. E detalhe, como a eles também era negado o direito à cidadania, eles eram também vistos como estrangeiros, como uma população invasora. Então, esse tipo de mentalidade explica um genocídio. Óbvio que no caso da Alemanha, nós temos toda a questão da estrutura montada em torno dessas políticas de eliminação, mas que, repito, nós não precisamos observar a repetição desse modelo para caracterizar um genocídio. O que nos leva aos dois últimos exemplos. Nós tivemos um longo período do século XX em que nós não temos um genocídio de fato caracterizado. Óbvio que há vários atos de violência durante o século XX que podem sim ser considerados como genocídios, mas que nenhum tribunal internacional nunca julgou, então oficialmente não são genocídios. Mas nós temos nos anos 90 o massacre de Tutsis por radicais Hutus em 94, em Ruanda, parte da guerra civil de Ruanda. Aproximadamente 800 mil pessoas foram mortas por rivais de uma outra etnia, ou seja, um conflito dentro de um Estado que mistura várias questões políticas e econômicas, mas que tem um componente étnico fundamental. E em 1995, como parte da guerra de fragmentação da Iugoslávia, né, a grande guerra envolvendo a Sérvia, um massacre de 8 mil bósnios, uma população muçulmana que vivia dentro da Sérvia e que foram fuzilados em um vilarejo. É interessante esses dois casos do final do século XX para pontuar o seguinte: nós estamos falando de mais de 6 milhões de judeus no caso da Alemanha nazista, 3 milhões no caso da fome ucraniana, quase 1 milhão no caso dos armênios. 800 mil em Ruanda e 8 mil no caso da Bósnia. Outro problema, a escala de morte é irrelevante para a gente definir se há ou não um caso de genocídio. E por que isso é importante? Porque no Brasil nós temos várias denúncias de genocídio envolvendo populações indígenas. Grupos de madeireiros, grupos de garimpeiros, grupos de grileiros que chegam em aldeias e promovem tentativas de genocídio. Ou seja, tentam eliminar aquela população indígena em sua totalidade para ocupar aquelas terras. Isso é uma prática de genocídio. Por quê? Porque o garimpeiro ele vê o indígena como um outro, e um outro que ele deve eliminar. Então, existem essas ações e existe uma dificuldade do Estado brasileiro lidar com isso. Porque muitas vezes isso é caracterizado como um homicídio, como um ato violento. Mas se a gente entender que este ato é direcionado contra uma população específica, pelo fato daquela população ter determinadas características, é um genocídio. Então, nós temos uma longa história de genocídio das populações indígenas da América, que vem do período colonial, passa pelas práticas de missionários, mas que ainda hoje existe, muito associada hoje às disputas por terras, mas elas seguem existindo. Então, a gente pode usar esse termo sim. Uma última questão importante é que dentro da legislação brasileira também é definido o que é passível de punição associado ao crime de genocídio. Então, olha lá, serão punidos os seguintes atos. O genocídio propriamente dito, a associação de pessoas para cometer genocídio, e aí a gente pode caracterizar, por exemplo, grupos que se estruturam para promover atos de violência ou para difundir a ideologia desses atos de violência.
Por quê? A incitação direta e pública a cometer genocídio. Então, por exemplo, quando você vê pessoas proferindo discursos de que determinados grupos devem deixar de existir, especialmente quando você se refere a minorias, só este ato já é em si um crime de genocídio, porque você está legitimando, incentivando o cometimento. Tentativa de genocídio, ou seja, você pode até fracassar no ato, mas o fato de você tentar uma eliminação de uma população já é em si um crime de genocídio. E a coautoria de genocídio, que seria o quê? Auxiliar, promover meios para se fazer um genocídio. Isso são crimes descritos na legislação brasileira desde a década de 50 e que fazem eco com aquilo que está no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, existe um crime, ele é descrito, as características são essas. Se determinados atos são ou não são um ato genocida, aí cabe um entendimento da lei e um entendimento do que esses atos em si constituem. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da população indígena. Nós podemos pensar em outros casos de genocídio, por exemplo. Você vê sistemáticas violências contra populações das periferias brasileiras. Isso pode ser um ato de genocídio, quando você começa a ver, por exemplo, que existe uma conivência, uma incitação de pessoas a isso. Vamos pensar, por exemplo, massacre do Carandiru, quando a polícia entra na casa de detenção do Carandiru e mata centenas de pessoas. Você ali tem um grupo específico. Isso é um genocídio? Isso não é? Esse é o ponto. Bom, pessoal, espero que isso tenha dado uma certa luz sobre esse debate, né? Talvez isso apareça aí em algum vestibular, prova de redação. Se você gostou, ativa as notificações, se inscreve aqui, aguarde outros vídeos, compartilhe esse conteúdo. Um abraço para vocês, até a próxima.